Obrigado, Bovo. É bom saber que tem alguém acompanhando de verdade, certo? Então, dentro dessa ideia, dentro desse pressuposto, tá? O conhecimento prepassa assim, tá? Não é, mas nem todos os tipos de conhecimento pertencem à ciência, como, por exemplo, o conhecimento teológico, tá? Ele perpassa os elementos da religião, o conhecimento do senso comum, os elementos do dia a dia, tá? Os elementos do conhecimento artístico, as produções, as correntes e tudo mais. Então, diz assim, Servo e Berveum afirmam que a ciência é um modo de compreender e analisar um mundo empírico. Grava aí, o termo empírico quer dizer através da experiência. Você conhece os objetos, você conhece os elementos através da ciência, certo? Envolvendo um conjunto de procedimentos e a busca do conhecimento científico através do uso da consciência crítica, que levará o pesquisador a distinguir o essencial do superficial e o principal do secundário. Então, é a partir desta investigação que você pode estabelecer se é verdadeiro, se é falso, se é bom ou se é falso. Então, algumas definições a respeito da ciência, certo? Então, o que é ciência? Primeira definiçãozinha ou primeira acessão em relação ao conhecimento da ciência. Então, a ciência é a acumulação de conhecimentos sistemáticos, tá? Eles têm que ser sistemáticos, eles têm que ser organizados. Atividade que se propõe demonstrar a verdade dos fatos experimentais e de suas aplicações práticas. Então, a ciência, ela sempre tem uma aplicação prática. Por exemplo, a matemática, eu tenho várias teorias acerca da matemática, mas ela é prática, ok? A filosofia, ela é reflexiva. É por isso que todas as ciências têm a base a filosofia, que vão buscar o elemento da reflexão. O conhecimento do real pelas suas causas. Então, eu vou conhecer a realidade através das causas pelas quais os acontecimentos passam a ocorrer. Tá? Forma sistemática e organizada de pensamento objetivo. Tá? Ela é um conjunto de enunciados da lógica e dedutivamente justificados por outros enunciados. A ciência ela é o estudo de problemas solúveis mediante o chamado método científico. Portanto, ela é um ramo específico de conjuntos de conhecimentos, como a biologia, a física, a geologia, a astrologia, como a ciência da computação, como os demais elementos que surgem. Tem uma área específica de abordagem, tem uma área específica de análise, nós chamamos de ciência. Gravem, por favor, a língua portuguesa não é uma ciência, ela é o estudo dos códigos e das linguagens. A linguística é a ciência que vai estabelecer a análise da língua portuguesa. Certo? Então, para estabelecer os elementos fundamentais, nós temos que estabelecer a ideia do conhecimento científico, tá? É aquilo que está no nosso livro-texto. Então, o conhecimento científico é o conhecimento racional, sistemático e exato. Ele é verificável, ele verifica a realidade. Sua origem está nos procedimentos de verificação baseadas na metodologia científica. Pressupõe, então, que a ideia do conhecimento científico é totalmente diferente do conhecimento do senso comum ou conhecimento popular. Tá, ok? O conhecimento popular vai diferir do conhecimento científico, porque no conhecimento científico eu tenho uma organização, eu tenho um registro, eu tenho uma análise, tá? Eu tenho uma verificação dos fatos. Como, por exemplo, a questão dos fenômenos naturais. Ah, hoje vai chover porque o periquito cantou. Então, não é um tipo de conhecimento científico. Existem pessoas que olham para o céu e falam: hoje à noite vai chover porque eu escutei o galo cantar. Então, é um tipo de conhecimento chamado popular. Agora, o conhecimento científico é diferente. Hoje à noite vai chover porque a pressão atmosférica em relação a isso, ele dá toda uma explicação sistemática, ele dá toda uma explicação precisa. Então, o conhecimento científico é esse que nós estamos aprendendo, tá? É um chamado conhecimento
formal, aquilo que vocês passaram a ter desde quando vocês entraram na escola, lá na sua pré-escola, lá no seu jardim, lá no seu berçário, que você não sabia escrever nada, você começa a aprender a desenhar, você começa a aprender a diferenciar as cores, você começa a aprender a diferenciar os objetos. A partir daí, você entra, por exemplo, no quinto ano. A partir do quinto ano, você já tem aula de história, você já tem aula de geografia. Você começa a entender o mundo que te cerca. E a partir daí, você começa a desenvolver uma prática científica, um conhecimento científico. Você começa a produzir, você começa a organizar na sua mente todo esse conhecimento, você começa a estabelecer o registro na memória e começa a analisar as informações para ver se é verdadeiras ou falsas. Portanto, o senso comum é o conhecimento popular, chamado também de conhecimento vulgar. Ele é transmitido de geração em geração. Ele é um tipo de conhecimento tradicional. Ele está alicerçado na base da experiência, tá ok? Ou seja, no método empírico. E o conhecimento científico não. Ele é transmitido através de treinamento apropriado. Você vai aprender a matemática executando, fazendo os exercícios de matemática. Você vai aprender a física e a química fazendo os exercícios de física e química. Você vai aprender história, filosofia e sociologia analisando a história, a filosofia e a sociologia. Então, ele precisa de um treinamento. Você é treinado, pelo menos para a prova do Enem. Chega na prova do Exame Nacional de Ensino Médio, você está treinado, ou seja, você já tem o conhecimento científico para poder estabelecer a pesquisa, para poder estabelecer as resoluções das questões. Portanto, ele é racional, ele é objetivo, ele é conduzido por meio de procedimentos científicos. Por exemplo, um exercício de matemática, você tem que ter pelo menos alguns conhecimentos anteriores para poder executar, como, por exemplo, a tabuada. Então, por isso, existem procedimentos que são chamados procedimentos específicos. Então, aí vem assim, o conhecimento científico, ele surge de uma necessidade que o homem tem, necessidade de descobrir os princípios explicativos da organização, classificação e ordenação da natureza, ou seja, o ser humano precisa entender como a natureza funciona. O ser humano precisa compreender e controlar as cadeias de relações escondidas nas aparências, ou seja, ele precisa entender os fenômenos, os objetos, os fatos, ele precisa entender tudo aquilo que o cerca. E tópico 3, ele precisa utilizar a racionalidade para propor uma forma sistemática e metódica, crítica, para desvelar o mundo, compreendê-lo, explicá-lo e dominá-lo. Ou seja, o ser humano precisa do conhecimento científico para entender o mundo. E quantas vezes você, por exemplo, já utilizou a física, a química, a matemática e, por que não, também a filosofia no seu dia a dia? Então, significa que você precisa desse conhecimento científico para compreender o mundo e dominá-lo, ok? E para ser ciência, nós temos que ter um método. Ela não é aleatória, ela não ocorre espontaneamente, tem um método. Você precisa estabelecer um caminho. Daí vem a palavra método, vem a palavra método, vem da palavra meta, ou seja, ao longe, e odos significa caminho, ou seja, um caminho longo que você vai percorrer para poder estabelecer o conhecimento. Olha, gente, por isso eu uso muito nesse tipo de aula o exemplo da matemática. Você não aprende a matemática num dia só. Tem todo um processo, tem todo um caminho, e esse caminho é longo. Você termina o seu ensino médio, vai para a sua faculdade, e sai da faculdade e ainda você não sabe toda a matemática. Tá? E ainda você não sabe toda a história, toda a filosofia e sociologia. Por isso o caminho é longo. O professor de filosofia de vocês continua estudando. Ele estuda porque o método, o caminho, ele é longo, ou seja, é a ordem que se segue na investigação da verdade. Ou seja, um estudo feito por uma ciência para alcançar um fim determinado. Ou seja, eu vou sempre estudar cada vez mais esse passo, esse procedimento, esse caminho para poder chegar a uma possibilidade de verdade, certo? E aí a próxima aula a gente vai precisar muito do nosso livro, porque isso é a sequência do nosso conteúdo. Então, para conhecer a ciência,
ou para chegar ao elemento da ciência, existem três métodos científicos, ou seja, três caminhos que a ciência utiliza. O método racionalista, o método empirista e o método construtivista. Esses três elementos, aliás, toda a aula nossa está presente no nosso livro-texto. Mas, assim, os racionalistas do período dos gregos até o final do século XVII, com Nicolau Copérnico, com Galileu Galilei. A partir do século XVIII, inicia um novo conhecimento, um novo tipo de conhecimento. Então, os racionalistas, a ciência é um conhecimento racional, dedutivo, demonstrativo como a matemática, ou seja, eu vou partir dos elementos mais gerais para os elementos particulares, como a própria matemática. Você tem um exercício, você tem uma equação. Essa equação é gigantesca, mas você consegue resolver essa equação pegando a partir dos elementos particulares, você começa a desenvolver o exercício. Ou seja, ao invés de você responder o exercício de uma vez só, você vai pegando parte por parte e vai resolvendo o exercício, vai resolvendo a equação. É isso que está querendo dizer. O método empirista de Aristóteles até o final do século XIX, tá? A ciência é uma interpretação dos fatos baseadas na observação e nos experimentos, fazer pesquisas. Eu preciso fazer análises, eu preciso fazer experimentos, tá ok? Eu preciso testar a minha ideia. E uma ideia construtivista, iniciada no século XX. No século XX, passa a ter a ciência como uma construção de modelos que são explicativos para a realidade. Não um modelo da própria realidade, é uma forma de explicar a realidade. Então, esses três elementos nós vamos abordar na nossa próxima aula, nós vamos rever a ideia do pensamento da ciência, certo? Então, agora, faltam 10 minutos para encerrar a nossa aula. Agora, eu preciso que vocês acessem o Google Classroom o mais rápido possível que vocês puderem. O Google Classroom tem atividades para vocês fazerem lá para a gente. Opa, tá? Google Classroom na pasta de filosofia. Então, pode pegar, por favor, e abrir a pasta de filosofia. Tá ok? Ô, Ronei, e a Oi. tarefa do livro que você mandou para hoje? Você tinha que me mostrar a fotozinha. Faz os exercícios do Classroom, termina e já me mostra na câmera. Ok. Tá ok? Rapidão, por favor. Ronei, você já fez posso te mostrar já os exercícios? Pode sim. Abre a câmera e me mostra, por favor. E me fala seu nome. Quem já estiver com o exercício pronto, abre a câmera Ô, que eu vou Ronei, marcar aqui. Oi. eu acho que eu já fiz a sua atividade do Classroom. Vê aí, o Conrado Moreto. Do Classroom? Deixa eu ver aqui. Quem já fez o Classroom? Conrado, já fez sim. Engraçado que eu deixei programado. Ótimo, João Pedro. Obrigado, João Pedro. Obrigado. Ronei, acho que a atividade é o seu teste, não é? Não, é a atividade, me mostra na câmera. O teste você faz e vai aparecer aqui para mim se você fez ou não. Tá vendo? Eu fiz o teste já. Então tá aqui seu nome. Qual é o seu nome? Pedro Mateucci. Tá aqui, ó. Pedro Matheus. Tá vendo? Tô. Tá, mas Então, qual que é a atividade? Que eu não achei essa atividade, nem no Flame, nem no tá na Classroom. pasta filosofia. Ronei, posso te mostrar a do livro? Deve, rápido. Abra a câmera para mim. E é a Clara Pessini. Passa a página, por favor, Clara. Muito obrigado, minha querida. Vou marcar aqui, Clara Pessini. Professor, vê o meu aqui também. Eu posso te mostrar? Tchau, Ronei. Pode. Pode sair já? Pode sim. Quem já me mostrou, quem já fez a atividade, pode sair. Fala aí, Conrado. A minha atividade. Ok. Uma página. Segunda página, por favor. Você consegue ver? Consegui sim. Mais ou menos eu consegui ver. Vira a página.
Isso, muito obrigado, meu querido. Vou colocar aqui como De feito. nada. Ronei, e a posso minha? mostrar o meu? Pode. Henrique Bovo, estou vendo do Henrique Bovo, tá? Ok, Henrique, obrigado. Vira outra Calma. página aí. Tem esse exercício aqui. Vira a página, são as 2 páginas. Vira, por favor. Calma. Aqui. Isso, muito obrigado, viu? Próximo. Tchau. Tchau. O meu. Aqui. Próximo. O meu. Quem? Estela Estela. Bonilha. Oi, Estela. Obrigado, Estela. Cadê outra página? Eu tô mostrando, claro. Ok, minha querida. Bom almoço para você. Posso mostrar? Pode, minha querida. Deve. Deixa a Regina. mostrar primeiro. É a Regina ou a Rafaela? Eu já te mandei. Então tá bom. Muito obrigado. Bom almoço. Rafaela, mostra para mim, por favor. A Regina tá mostrando. Dá pra ver? Ok, Regina. Calma. Tchau. Aqui. Ok? Ok, Regina. Um beijo, bom almoço. Rafaela, cara de sono, Rafaela. Ronei, Isso, vira a página, por favor. Ronei, Isso, minha querida, muito obrigado. Tô ficando meio cego, mas tá bom. Bom almoço, tá? Tchau, tchau. tchau. Ronei, Quem é o Ronei, próximo? Oi. acabei de te enviar, mas tá com aquele nome lá, Soccer Gamer aí, você recebeu? Soccer Games, peraí, deixa eu ver aqui. Soccer Games, quem é Soccer Game? Felipe Jabur. Felipe Jabor, obrigado, Felipe. Acabei de Vou te receber. Posso mostrar aqui na mostrar? câmera. Oi? Posso mostrar?